Estamos de volta nesse quadro tão especial que só recebe gente boa e o Conexões de hoje está muito especial. Juan Pinheiro, vamos receber aqui agora, é pastor da Hangar 7 Church em Dayatuba, aqui no interior de São Paulo. É casado com a Keila, pai do Davi, do Brian e do Kelvin, é empreendedor, palestrante, teólogo. Ele que faz parte, junto com a pastora Vânia, da mentoria Igreja 360, junto com o pastor Costa Neto, lá de Fortaleza. Vai bater um papo incrível agora com a gente sobre a Igreja do Futuro, Igreja Relevante e a cultura do voluntariado. Seja muito bem-vindo, pastor Juan Pinheiro. Palminhas para ele! Muito obrigado, muito bom estar aqui participando com vocês, é muito especial. Eu não sei se meu áudio está bom para vocês, mas me avisem. Pastora Vânia, muito querida também, uma igreja incrível, casa de oração. A gente sabe quanto especial vocês são e que trabalho relevante que vocês têm feito em Franca e de Franca para o mundo, né? Espalhando pelo mundo através dessa plataforma online tão especial, né? Amém. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Que bom! Juan, tudo bem aí? A Keila, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, estamos tudo bem. Que bom! Nós tivemos a honra de encontrar com vocês, né, Marcos e Vânia, verdade. na mentoria, né, com o Costa Neto, que fez assim diferença para a gente. Para vocês também fez a diferença, Juan? Como que é? Sim. Então, na verdade, a gente percebe que a mentoria foi uma resposta de Deus, né? Quando você percebe que Deus ele tem algo para esticar a igreja, para fazer com que ela cresça, e realmente com ajuste certo, com foco em pessoas, com foco em amar a Deus, e fazer pessoas comprometidas com o discipulado de Jesus. Então, para nós tem sido especial demais esse momento, e depois o network, conhecer pastores tão queridos que têm feito trabalhos incríveis, que talvez a gente não conheceria ou conheceria muito mais para frente. Então a mentoria 360 tem sido especial demais para nós, como a gente, assim, você percebe o resultado na própria igreja, mas também nas igrejas que fazem parte, né? Então é muito bom. É verdade, a gente não conheceria talvez se não fosse por esse meio, né, do que é a mentoria com Costa, e também a gente aprende com vocês, a gente vai olhando os pastores que estão ali dentro daquele grupo e quanto fazem a diferença. Vocês, a igreja Hangar 7, eu sei que você é um empreendedor, um empresário, que você sempre lidou nessa área de avião. O que é que você fazia e como foi essa visão paralela, assim, de espiritualmente chamar Hangar 7? Na verdade, eu sempre, quando me converti, né, eu tive aquele conflito quando diziam que a igreja era como hospital, né? Eu entendi o propósito e tal, mas para mim era conflitante, porque você não fica muito tempo no hospital. Naturalmente você fica, sei lá, uma semana ou um período e depois você sai e nunca mais volta. A igreja não, a igreja é para você ficar para sempre. É para pertencer, construir famílias, né? filhos, né? E a pessoa que tiver mais de um ano no hospital vai estar com grandes problemas na vida, né? E aí eu entendi que eu como empreendedor, eu tinha uma empresa que prestava serviço para uma grande companhia aérea do Brasil. E aí eu comecei no centro de treinamento deles, onde eu vi os aviões, as mulheres comissárias de bordo, fazendo treino, no centro de treinamento ali, os mecânicos, as mecânicas, reformando o avião. E o Espírito Santo falou para mim, isso aqui é igreja, porque a igreja é lugar de preparar as pessoas para eles voarem a vontade de Deus na vida deles. Aí eu comecei a entender que o avião mudou a história da humanidade, que no período que o avião começou a ter as experiências de voo, o mundo inteiro parou para assistir o avião voar. E aí a gente percebe que o avião diminuiu distância, leva socorro, leva abrigo, leva flores para o Polo Norte, onde não tem acesso à beleza. A gente vê que as famílias podem se ver exatamente por conta do avião. E aí a gente começou a entender que a igreja era esse lugar, que o hangar, na verdade, o avião não nasceu para o hangar, ao contrário, o hangar nasceu para o avião. Ou seja, a igreja nasceu para as pessoas. Então, para quê? Para preparar essas pessoas, porque avião não pode ficar parado, avião precisa voar, e a gente entende aqui como igreja que nós temos que lapidar cada pessoa que está aqui com a semelhança de Jesus, para que eles possam viver o chamado deles em Deus, e aí viver sua melhor versão, e experimentar a boa vontade, que é a perfeita vontade de Deus. Então,
a gente sabe que existe um momento de socorro, né? Então existe o departamento de socorro, mas não é a igreja inteira socorro. Ao contrário, tem partes diferentes. Então nós enxergamos as pessoas como aviões que vão ser lapidadas, que vão ser preparadas para viver a vontade de Deus na vida delas. Esse é o hangar, né? Que top, que coisa boa. Nasceu em 2015? Isso, nasceu em novembro de 2015, onde nós antigamente nos reuníamos só na rua, né? Em 2013 começamos o movimento que era o Brasil pedia, né? Vem pra rua, né? Com a crise política. E aí a gente foi para as ruas e começamos a crescer com 20 jovens, daqui a pouco tinha 1.000 e poucas pessoas nas ruas, toda sexta-feira à noite, né? E aí a gente começou a entender que aquilo já era uma família na fé, e a gente alugou a maior balada da nossa cidade, era uma discoteca na época, e a gente começou a fazer igreja lá, e aí agora a gente está indo para uma construção dentro de um shopping, e Deus tem sido muito bom com a gente. Uau, essa construção dentro do shopping, qual é a visão? Então, na verdade, hoje a gente percebe que o nosso público, ele é tanto os cristãos como os que ainda não são cristãos, né? Vamos dizer assim, na Bíblia a gente tem o público judeu e o gentio, né? Então hoje nós alcançamos muito mais os gentis, né? O nosso time pastoral, praticamente, 90% deles são os primeiros de casa a se converterem. Então a gente como igreja entendeu que nós precisamos estar num lugar bem estratégico, bem localizado, que o gentil está lá mais fácil de ser alcançado. E depois, com a mentalidade de hoje eu enxergo a igreja muito mais como uma startup do que uma multinacional, né? Uma multinacional, grandes prédios, aquelas estruturas que você tem grandes investimentos, né? Que eu não sou contra, mas eu prefiro muito mais uma startup enxuta, rápida, veloz, onde ela se adapta ao tempo, ela consegue antecipar o futuro, né? Então a gente vai construir um prédio de 2.200 metros, que já é grande, mas ao mesmo tempo ele é compacto para poder receber a cidade. E aí o shopping, porque a economia é compartilhada, né? Então eu posso aproveitar o máximo da estrutura que o shopping já tem. Estacionamento, o pós-culto é tão importante como o culto, porque o culto é para Deus, mas o pós-culto é a comunhão dos irmãos. Então lá eles vão ter opções de escolher lugares para jantar, para almoçar, para ter entretenimento deles. Então eu vou ser uma bênção no shopping, porque eu vou trazer movimento para o shopping vai ser uma bênção para mim. Então essa é a visão de reino, né? Então a gente está bem empolgado com essa questão. É claro que alguns ficam em crise, mas igreja no shopping, né? Mas falaram a mesma coisa para o cinema, né? O cinema na década de 60, ninguém imaginava que o cinema ia estar no shopping, era o cinema na rua, né? E hoje ninguém imagina o cinema na rua mais, né? O cinema tem que estar no shopping, tem que ter a economia compartilhada, onde você tem um lugar para estacionar, mas também tem um lugar para comprar pipoca e assim por diante, né? Mas aí essa igreja vai ser no andar de cima? Como é que é? Isso, vai ser no andar de cima, em frente ao estacionamento, igual algumas empresas fazem, o exemplo do Madeiro, né? Eles constroem no pavimento do estacionamento do shopping, né? Então vai ser bem legal. Que legal! Falando em igreja relevante, qual é o número de habitantes de Indaiatuba? Indaiatuba hoje tem 230 mil habitantes, né? É uma cidade que a renda per capita dele é muito interessante, a gente tem pessoas muito qualificadas aqui na gestão, né, da cidade, a ponto de gerar muito emprego aqui. Então você pega... É uma cidade bem desenvolvida, assim, né? Então não tem morador de rua, é uma cidade assim que é modelo para muitas outras, e ela está sempre no ranking da Fujan, né? Como primeiro lugar. Às vezes Curitiba vai em primeiro, segundo, eles sempre ficam nessa regra, né? Um ano a gente vai para segundo, outro ano vai para primeiro e assim por diante. Que legal! Vocês são de Indaiatuba mesmo ou foram morar aí para o trabalho? Na verdade, eu nasci em São Paulo, capital, e uma multinacional comprou a minha empresa na época de comércio eletrônico. A gente fazia venda, tinha mais de 50 mil itens, né? Geladeira, fogão, livros, pet shops na internet. E essa multinacional comprou a gente veio para cá, e aí eu me encantei pela cidade. E aí entendi que era um tempo de Deus na Terra Prometida, né? Porque eu tinha recebido uma palavra de Deus quando eu me converti. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para a terra onde eu vou te mostrar, de ti eu farei uma grande nação. E aí eu entendi essa palavra se cumprir depois de 7 anos de conversão, né? Uau. E foi uma bênção, né? Então a gente entende que a nossa terra prometida é aqui, né? Que coisa boa! São Paulo tem características assim, de cidades do interior muito, muito boas, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Na verdade, assim, a gente percebe que as características de uma cidade como São Paulo, que não para, né, 24 horas, isso às vezes não traz tanto benefício para a população de São Paulo, né? E quando você vê o interior, como Franca, como Indaiatuba, algumas cidades, Ribeirão, etc e tal, você percebe que traz o equilíbrio de você ter muita qualidade de vida, mas também não perde para uma cidade que está atrasada no seu tempo. Ao contrário, ela também é ágil na geração de emprego, na prosperidade, saúde, e tantas outras áreas, na própria educação, de escolas boas, né? Então, ela tem sido muito atrativa, essas cidades do interior, o público de São Paulo, né? Vamos falar da igreja relevante. Eu não sei qual é a característica de Indaiatuba, se ainda é muito religiosa e assim aceitar e receber uma igreja como a visão do Hangar 7. E aí os religiosos ficam com aquela coisa assim bem restritiva. Porém, nós temos um chamado, né, Juan, para sermos uma igreja relevante. Sim, e vamos ver o impacto dessa igreja. Fala para mim, o que é ser uma igreja relevante no meio de tanta religiosidade? Sim, sem dúvida alguma é um desafio, né? Porque a religiosidade, ele é o maior desafio, tanto que Jesus combateu muito eles, né? No sentido de, vocês fazem coisas que não deveriam fazer. E aí o que Jesus sempre confrontou foi esse espírito religioso, né? Essa religiosidade no seu tempo. E não é diferente no nosso dia, né? Então a gente percebe que tanto os da fé protestante, que somos nossos irmãos, como também os irmãos católicos, que querendo ou não, têm a fé deles muito mais fundamentada desde a época feudal, e a gente respeita todos eles, porque o nosso papel aqui não é discutir religião, e sim falar sobre Jesus, né? Mas ao mesmo tempo nós somos sal da terra e luz do mundo, e o sal ele vai temperar, a luz vai brilhar, e não tem como esconder isso, e aí a gente acaba com a nossa maneira de ser igreja, às vezes incomoda alguns, né? E também não só isso, mas desde um simples parede preta naquele período, né? Uma parede preta, esse negócio escuro e tal, né? Mas a gente percebe que o cabelo preto foi Deus que fez também, os olhos pretos foi Deus que fez, né? Quando a gente dorme, né? A gente vai dormir, você dorme com os olhos fechados e ali é escuro, né? Então Deus também fez a noite, mas também fez o dia, né? Então eu não posso dar a noite para o inimigo de Deus. Ao contrário, eu acho que a religiosidade deu muita coisa para o inimigo de Deus, ao invés de trazer a honra para Deus, né? Então é uma estratégia, né? Se a gente for olhar sobre igreja, na época de Constantinopla, que foi a primeira igreja que foi feita, as paredes tinham os anjos voando, era para catedral. E nunca foi sobre a estrutura arquitetônica da igreja, sempre foi a mensagem. Qual é a mensagem que essa igreja prega, né? É uma mensagem que ela é o evangelho das boas novas, ou é a opressão de um sistema que você precisa tomar algumas decisões para que Deus corresponda ao amor dele? Não, ao contrário, as boas novas do evangelho é que Deus te amou quando você não queria nada com ele. Deus deu a vida dele por você quando você nem queria saber dele. Então essa notícia ela é maravilhosa. E aí pouco importa que tipo de estrutura que você fala sobre ela. Pode ser numa rua, pode ser num shopping, pode ser numa parede preta, parede branca, pode ser janela de catedral, pode ser em qualquer lugar. O mais importante é a mensagem que realmente transforma, que é as boas novas do evangelho, né? Isso mesmo. A gente aqui também em Franca tem essa questão, porque as pessoas olham para a gente e falam, para que essa igreja preta? Eu amo, porque assim, tira toda a distração das laterais, ninguém fica reparando ninguém, as pessoas têm uma liberdade dentro do ambiente tão incrível, mas o mais importante é sobre a mensagem, é sobre tudo realmente sobre ele, tirando o foco de nós, né? Então, pensando nisso, sobre a mensagem, eu queria, Juan, aproveitando você, sobre a importância da igreja ter uma visão, para onde ela está indo. Ninguém entra num avião, tipo assim, porque o avião é bonito, porque o avião é grande, porque o avião é chique. Ai, o avião, que avião lindo, e entra no avião. Não, para onde esse avião vai? Não é quem dirige, qual a companhia, qual a visão, para onde ele está indo. Então eu vejo isso, para onde nós estamos indo. Então vamos falar um pouquinho da importância da igreja ter uma visão. Eu acredito que o destino, né, a visão, o destino do avião é mais importante
do que qualquer outra questão de uma igreja. Por quê? Porque ela vai definir como se constrói o ambiente da igreja, como também o membro da igreja vai saber para onde ele está caminhando o futuro da fé dele e assim construindo laço e assim por diante. Porque um avião que não tem destino, para onde ele está indo? Ninguém sabe. Ou provavelmente um avião, olha, atenção senhores passageiros, com destino a Miami. Nós vamos primeiramente passar na Bahia, depois nós vamos para Florianópolis, depois nós vamos para São Paulo, depois nós vamos passar aí em Fortaleza e depois nós vamos para Miami. Ou seja, é um avião perdido, não tem destino correto, né? Ou a pessoa que vai viajar para Miami, ela chega no aeroporto, ela não entra em qualquer avião. Deixa eu ver, eu vou para Miami, entra nesse avião aqui. Mas esse avião está indo para a Bahia. Então, poxa, mas eu não sabia que estava indo para a Bahia. Então, ou seja, se você não sabe a visão da igreja, ou se a igreja não tem uma visão clara, você não sabe para onde está indo a sua família, você não sabe para onde está indo a sua vida, você não sabe para onde está indo a sua construção de fé, como também essa própria igreja, ela está perdida na gestão dela. Então, assim, uma das coisas mais importantes, eu acredito, claro, tem Deus, Jesus, Espírito Santo, o poder de Deus, etc e tal, mas o mais importante de uma igreja é você ter a visão clara, ela bem definida, porque uma visão clara, o povo não perece. Uma visão, uma revelação divina, a igreja não perece, ao contrário, ela só caminha, ela só avança, porque é interessante, a visão ela tem um tempo a aguardar, ela pode até demorar, mas ela não falha, ela vai acontecer. Então é nisso que nós cremos muito. A igreja, a pessoa, o ser humano precisa ter a visão. Isso em todas as áreas da vida. O casamento que não tem visão, tem divórcio. E por que tem divórcio? Porque a casa não tem direção, o marido não tem direção, a esposa está sem direção. E aí ela acaba perecendo, a casa perece. Então a gente tem que aplicar a visão em todas as áreas da nossa vida, temos que aplicar na igreja, temos que, você que frequenta uma igreja, tem que saber qual é a visão dessa igreja, qual é a visão teológica dessa igreja, quais os princípios dessa igreja, para que você possa ter confiança em construir a tua casa, os seus filhos, os jovens e toda a família, né? Uhum. Então é importantíssimo isso, né? Você é palestrante, assim, há um currículo tão rico. Uhum. A importância das pessoas terem uma visão para a vida pessoal delas. Aí queria assim que você falasse, tipo assim, o que a pessoa está vendo, o que a pessoa está acreditando, o que ela está olhando, né? Eu citei aqui um dia o exemplo de uma pessoa que concorreu lá no Aprendiz do Roberto Justus e ele escreveu assim num cubículo, num lugar que ele estava, ele escreveu assim, campeão ou vencedor do Aprendiz número 3. Tipo assim, todos os dias ele levantava, olhava para aquele ali e falava, eu sou o vencedor, o campeão que vai vencer o Aprendiz 3. E aquilo ele foi vendo, foi olhando e realmente, de fato, isso aconteceu. E depois foi uma reportagem lá nesse lugarzinho onde ele ficou, ali em São Paulo, para poder participar do curso, do programa, e eles viram aquilo ali na parede. Então, eu estou remetendo isso a uma visão, a um olhar, a um objetivo. Nós, como igreja, precisamos ter, mas a pessoa também, né? Sim, sim. Muito importante isso. Eu acho que todo ser humano tem que ter a visão sobre finanças, a visão sobre patrimônio, a visão sobre o casamento, a visão... Por quê? Senão você acaba aceitando qualquer tipo de propostas na vida. Quantas pessoas estão vivendo por propostas ao invés de viver por propósito? Uau! Quantas pessoas abraçam qualquer proposta que aparece ao invés de viver por propósito? O propósito, ele revela a visão da pessoa. Você precisa ter uma visão clara sobre suas finanças, sobre sua economia. Você precisa ter uma visão clara sobre generosidade. Você precisa ter uma visão clara sobre a sua educação. Qual a pós-graduação que você vai estudar? Quais cursos? Qual idioma você vai aprender? Esse plano, esse propósito claro, bem definido, ele vai acontecer porque existe poder na visão. Eu tenho meu filho, ele tem 17 anos, ele joga na base do Grêmio, no Rio Grande do Sul, ele é jogador de futebol. E você pega a visão dele é magnífica.
E por quê? Porque ele sabe onde ele quer estar e em quantos anos ele vai chegar na Europa, no futebol europeu. Em quantos anos ele vai construir a carreira dele no Brasil, o plano, a base bíblica que ele fundamentou a visão dele. E ela vai acontecer. E por que acontece? Porque não tem como, a visão ela não volta, ela é poderosa para você construir o teu futuro e chamar a existência dele, né? Então eu lembro que muitas coisas que a gente aconteceu na nossa vida foi por causa da nossa visão. Eu com mais ou menos uns 27 anos, eu planejei a minha visão da minha família, que eu ia viver aos 30 anos, ia me aposentar e viver de renda pacífica. De passiva, né, na verdade. E eu nunca imaginei, eu escrevi isso no papel junto com a minha esposa, etc e tal, e quando chegou nos 30 anos, a gente leu aquele papel, 80% dele se cumpriu. A gente estava vivendo de renda passiva, a gente estava investindo em tal lugares, a gente estava 100% focado na obra, que era o nosso objetivo naquele período. Então, a visão ela é poderosa, todo ser humano precisa ter. Principalmente, o líder de uma casa precisa ter a visão clara para os filhos, para que você possa dar destino a eles, para que você possa realmente revelar o futuro deles, para que os seus filhos estejam fundamentados numa palavra de Deus, numa visão de Deus, porque senão o mundo vai dar visão para o seu filho e praticamente talvez não vai ser boa essa visão, e ele vai se tornar aquilo que o mundo definiu que ele seria, né? E nós não, nós temos que trazer visão clara para nossa casa, visão clara para o nosso futuro, visão clara para todas as áreas, saúde na nossa vida. Olha, esse ano eu vou fazer tal coisa, e você se comprometer com isso, plano de ação, e aí sim você tem todas as áreas da sua vida saudáveis, porque esse é o plano de Deus, a gente viver, mas viver em abundância, né? Que tremendo, falando na visão, falando no propósito, a cultura do voluntariado. Como igreja, nós também temos aqui a cultura do voluntariado, e isso vocês já conseguiram implantar no Hangar 7, e qual é a realidade disso e a igreja? Acho que respira isso também aí? Sim, sem dúvida. Na verdade, desde o início do Hangar, a gente sempre foi uma igreja 100% voluntária, né? Onde a gente sempre priorizou isso, porque o voluntariado ele é poderoso para trabalhar principalmente na vida da pessoa, do próprio voluntário. Então, quando a pessoa abre mão de pensar mais nela para servir o próximo, na verdade, Deus está trabalhando, usando o próximo para trabalhar na vida da pessoa. Hoje nós temos diversos voluntários, temos mais de 400 voluntários, onde a maioria deles, vamos colocar aqui os líderes, que a gente chama aqui de engenheiros, eles se tornaram os melhores colaboradores das empresas. Hoje nós temos presidentes de empresas, diretores de empresas que vêm na igreja para observar os voluntários e contratar eles, porque eles precisam de pessoas que realmente trabalham, não só trabalham no sentido de trabalhar, mas de ter um propósito no trabalho. E os nossos voluntários, eles sabem que eles não fazem só para homens, mas eles fazem para Deus, e para Deus também através de pessoas. Então, com toda certeza, a gente tem casamentos onde maridos, praticamente coisa simples, como lavar uma louça, não fazia. Hoje ele já é voluntário na sua própria casa. Então você vê o poder do voluntariado no casamento das pessoas. O filho que não arrumava a cama e agora está arrumando sua própria cama, mas também a cama dos pais, a casa, o cozinhar. Então, o voluntariado nada mais do que a semelhança de Jesus, é o poder para transformar o mundo, é o poder para transformar uma casa, e uma casa transformada transforma a cidade transformada pode transformar a nação, e a gente percebe a discrepância nessa geração mais nova de ser um pouco mais acomodado, e aí quando chega na igreja e vê os voluntários, isso é contagiante, a ponto de eles começarem a ser trabalhados, todo mundo querer ser voluntário. Hoje nós estamos com as vagas mais limitadas por conta do momento que nós estamos passando, mas o nosso curso dos próximos voluntários está explodindo de inscrição, exatamente porque as pessoas realmente querem se comprometer, eles são inspirados pelos voluntários que eles já vêm na igreja, e realmente é uma bênção, porque isso muda a vida de pessoas. Eles se destacam no trabalho, eles se destacam na casa, eles se destacam na faculdade, porque não faz sentido você recolher o papel na igreja, mas não recolher o papel na faculdade. Então, sem dúvida, a gente tem formado homens e mulheres com valores do reino, e esse valor do reino é o que pode mudar uma sociedade, pode mudar todas as esferas da sociedade, né?
Amém. Ser uma igreja viva, ser uma igreja relevante, o que é o avivamento para você e como você pensa em impactar a cidade de Indaiatuba? Olha, quando a gente vê, Evana, a gente vê o avivamento, a gente entende que o avivamento não é só os bares de uma cidade fechar, mas é o próprio fórum da cidade fechar. Por quê? Porque o reino de Deus tomou os lugares a ponto do irmão agora não discute mais com o outro. Eles sabem que aquele que rouba a capa se oferece a túnica, você oferece outra face. Então o avivamento que eu conheço é o avivamento que tem transformação num contexto geral de uma nação. Entende? Então como que você faz isso? É só por uma forma, o Evangelho de Jesus. Mateus 5, 6 e 7 conta a faculdade do céu, os princípios do céu. Olha, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se você ouviu falar, ame aquelas pessoas que te amam. Não, agora eu estou olhando para que você possa amar aquele também que te persegue, que você possa orar por eles, que você possa ser uma bênção na vida deles. Então, quando a gente olha para Jesus, e nós somos uma igreja cristocêntrica, membros cristocêntricos, é a forma de avivamento vem de forma sustentável, a ponto de você ser misericordioso, a ponto de você ter paciência com aquele que de repente está te ofendendo. No trânsito a gente percebe isso, a vida transformada, ela é transformada em todas as esferas. Então é nesse avivamento que eu acredito, um avivamento que também não só fecha os bares de uma cidade, mas também impacta o fórum dela, a ponto de os advogados, os juízes, serem mais conselheiros do que simplesmente pessoas que querem amenizar conflitos porque o ódio tomou conta daquele coração. Ao contrário, nós somos felizes. Por quê? Porque nós somos misericordiosos. E assim a gente alcança a misericórdia também. Então eu acredito nesse avivamento que é sustentável. Não é uma experiência de um culto, não é um acontecimento, mas é uma transformação de vida, né? Onde a gente possa olhar para cada membro da igreja, ou cada pessoa, e a gente vê a semelhança de Jesus na vida deles. Que tremendo! E a igreja do futuro, como que é? Então, quando a gente olha a igreja daqui 10, 20 anos, a gente percebe facilmente uma igreja completamente nos dois ambientes, tanto online como presencial. Mas quando a gente olha a conexão do online, ela não tem essa proximidade que você tem no presencial. Por isso que a gente pensa no futuro em criar métodos que as pessoas vão estar na sua casa assistindo o culto online, mas ali também vai ser um pequeno grupo, ali também vai ter a comunhão dos irmãos, e aí você vai espalhando pelas casas a mensagem do Evangelho que transforma. Quando eu olho para a igreja do futuro, eu olho que ela tem conexão com o meio ambiente, eu olho que ela tem conexão com as causas que são nobres do reino de Deus, que talvez ela é esquecida, como a causa da viúva, do pobre. A gente tem conversado com os adolescentes para ouvir eles, e eles falam assim: olha, Juan, eu me incomodo quando eu vou num lugar e tem copo descartável. Aqui a gente não tem copo descartável, eles trazem as garrafinhas dele personalizadas, né? Olha, o nutricionista, quando ele vem numa igreja, ele observa que, poxa, a pessoa na cantina vende Coca-Cola. Eu não tenho nada contra, mas para o nutricionista é um confronto para ele, porque se ele está ouvindo falar sobre a vida de Jesus, ele não quer que ninguém entre num ambiente de morte. Então, quando a gente começa a olhar para a igreja do futuro, ela precisa ter uma visão ampla de várias frentes da humanidade para que ela seja pontual. Uma igreja que eu estava dizendo no começo, por isso que eu vejo essa igreja como uma startup. Ela é compacta, mas ela é poderosa porque ela tem velocidade na expansão. Ela consegue pastorear as vidas a ponto de ela ser cristocêntrica, mas ela inserir as pessoas no Cristo, né? Porque na minha visão, ninguém é anti-Jesus, né? As pessoas são anti-Cristo. Por que anti-Jesus? Porque Jesus multiplicou pão, Jesus está no Alcorão, você conhece Jesus lá. Você vê em outras religiões falam de Jesus, mas as pessoas são anti-Cristo. E o que é anticristo? É o Cristo que padeceu, que foi para a cruz, que abriu mão do seu eu. Então é nessa igreja que eu acredito, que a gente insere as pessoas no Cristo.
que faz a morte do eu, que ele abre mão das suas questões por conta da questão de Cristo, mas também não vai só para a cruz, como também, o que ele faz? Ele ressuscita, porque quantas pessoas estão na humanidade vivendo mortos? Né? Muitas pessoas têm igreja, o evangelho da cruz, não, mas Jesus não está mais na cruz, foi só um processo. Então você morre, mas você também ressuscita. E se você ressuscita, você também reina agora nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja do futuro que eu vejo é que o médico, o cientista, ele traz a cura do câncer, da AIDS e do Covid para mostrar o amor de Deus para a humanidade. O dentista, ele vai trazer água no flúor dos brasileiros para que nenhum brasileiro mais tenha cárie. O nutricionista vai trazer a barrinha de cereal da Herbalife Gospel, vamos dizer assim, que vai saciar a fome da humanidade lá na África, em países que sofrem de alimentação, porque José do Egito, ele movia a economia mundial. Nós vamos ter empreendedores que vão dar emprego para cego, cadeirantes, pessoas que tiveram dificuldades, que não tiveram oportunidades na vida e por isso que entraram em caminhos errados, assim como o Salomão, que ele tinha comércio exterior, ele vendia cavalo do Egito, ele vendia cedro do Líbano, e no seu período o ouro e a prata era comum. Então quando eu olho a igreja do futuro, eu vejo que pessoas que se levantam para uma causa maior que elas mesmas, que é a causa de Cristo, é mostrar o amor de Deus para a humanidade com aquilo que nós fazemos. Então engenheiros, arquitetos que vão construir grandes obras, que as pessoas ao passar na frente daquela obra vai serem curadas da depressão, da tristeza, porque o lugar gera beleza. Então homens e mulheres que entenderam a palavra do avodar no judeu, né? O judeu tem uma palavra que ele usa avodar, que é o trabalho das minhas mãos, é uma adoração a Deus. Por isso que existe 0,1% de judeu nos presídios. Por quê? Porque eles entendem que o que eles fazem revela o Deus deles. Então a igreja do futuro que eu vejo é isso: médicos, dentistas, empreendedores, professores, trazendo os valores e princípios do céu na sociedade. E aí sim a gente vai ver João 3,16 sendo praticado. Eu lembro que eu fui pregar numa conferência, numa grande igreja em Belo Horizonte, e o tema da conferência era: nós vamos mudar o mundo. Eu falei: não, a gente não vai mudar o mundo, Jesus já mudou, a gente só precisa avisar o mundo o que ele fez. Então é esse evangelho que eu acredito, o evangelho que transforma aquilo que começa a partir de Jesus, e a gente anuncia para o mundo inteiro: ei, Jesus já mudou a sua vida, você só precisa acreditar nisso. Ei, Jesus mudou a sua família, você precisa crer, e se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que tremendo. E essa igreja do futuro, cabe os grupos pequenos, grupos de crescimento, os encounters? Então, na verdade, quando a gente olha para a igreja de Jesus, em todo período precisa ter esse relacionamento. Olha só que interessante, pastora. Quando a gente vai ver hoje nas grandes multinacionais, a gente percebe que eles contratam pessoas que são líderes. Há uma necessidade absurda de líderes. Então você vai fazer aquela dinâmica de grupo na seletiva de contratar, você percebe que aquele que pensa só nele é dispensado, mas aquele que pensou no time inteiro, ele é contratado. Uau. E onde começou isso? Começou 2000 anos atrás, onde Jesus tirou o ouro dos discípulos e fez eles se tornarem pessoas incríveis. Então a igreja é poderosa no discipulado, no pequeno grupo, porque quem está no pequeno grupo, ele é discipulado, ele se torna um líder, ele se torna uma voz, ele entende sobre pessoas, e a vida é sobre pessoas. É claro isso, pessoas que estão em pequenos grupos, que estão em cursos da Faculdade da Família aqui, eles são diferenciados, e o mercado vai buscar essas pessoas. Então, gestão de pessoas nunca foi uma novidade de hoje, sempre foi o que movimentou o mundo. A forma de mudar o mundo sempre foi uma pessoa que juntava outras pessoas para uma causa, e o mundo sempre foi transformado dessa forma. Então, um pequeno grupo é uma pessoa que fomenta outras pessoas e que, por causa disso, tem mudado casamentos, família, relacionamentos de pais com filhos e assim por diante. É assim que o mundo tem sido transformado. Então, para mim, é estranho ver pessoas que não têm compromisso com isso, porque eles continuam pensando de forma egoísta, só pensam em mim, ou dizem assim: ah não, mas lá na célula, a gente chama aqui de nave, né?
porque a nave tem um piloto, o copiloto, o comissário de bordo. É muito legal as nomenclaturas, né? Mas o pequeno grupo, provavelmente, você tem lá... mas lá vai ter Pedro, lá vai ter Judas, lá vai ter Tomé. Sim, e Deus vai usar eles para transformar você. Porque normalmente, quando se tem um Pedro, você tem que ter muita paciência com ele. Quando você tem um Tomé que não acredita no que você está dizendo, você tem que ter muita paciência. E, na verdade, Deus está usando todas essas ferramentas para mudar a sua vida. Então, é muito importante você estar num pequeno grupo, né? Exatamente. O homem com o homem se afia e a gente precisa desse encontro, precisa desse alinhamento. E viver egoístamente... de uma forma egoísta, não é a igreja do futuro, né? E na pandemia agora, ficou muito claro também a saúde das igrejas que tem esse fundamento, né? Exatamente. E é interessante porque hoje as pessoas que estão conectadas num pequeno grupo, sendo para uma plataforma de chamada de vídeo ou não, ou presencial, você percebe que eles estão muito mais conectados com as conexões do reino de Deus do que não. E quem só vai na igreja nos domingos, não tenho nada contra, mas a espiritualidade, o dom deles não é trabalhado, eles não desenvolvem aquilo que Deus deu para eles e praticamente eles estão cada vez mais definhando. Então o pequeno grupo é uma forma de você aprender, porque, gente, pastora, a gente discipula as pessoas querendo ou não. A esposa discipula o marido discipula a esposa querendo ou não. A mãe discipula o filho, o pai discipula o filho querendo ou não. Então, o discipulado é a única forma de nós trazermos a esperança do reino de Deus para a terra. Eu estava falando que meu filho ele joga bola no Grêmio, na categoria de base, e ele lidera pequeno grupo, ele tem facilidade de se tornar o capitão do time. E o capitão do time é o mais almejado no time, porque ele lidera pessoas, porque ele entende dessa arte. Mas quando ele aprendeu isso, aprendeu com 10. Aqui na igreja ele já liderava os meninos de 10 anos então ele sempre soube lidar com pessoas. O que acontece quando ele chega no lugar dele, ele se destaca. E isso no futebol, mas isso pode ser numa empresa, pode ser em qualquer outro lugar. O mundo está carente por pessoas que investem em pessoas. A gestão de pessoas sempre funcionou muito bem, desde 2000 anos atrás isso começou e a gente não pode perder tempo com isso, a gente precisa estar compromissado com isso, porque é a única forma de nós crescermos e desenvolvermos e tornarmos pessoas incríveis, né? Que bom! Todo programa aqui a gente tem um princípio do reino, uma pergunta, e hoje é a seguinte: a autossuficiência leva as pessoas a não viver a bondade de Deus porque se tornam independentes. Termina conosco com essa reflexão também. O que você pensa? Olha, quando a gente percebe que a pessoa ela começou a caminhar para uma mentalidade mais egocêntrica, a gente percebe que ela está começando a se distanciar dos princípios do céu e até mesmo da sociedade. Uma coisa é fato, nós dependemos um dos outros. A Bíblia, ela fala de um Deus que é 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. São os três precisam estar junto ali, eles são um, mas são 3. Eles se relacionam, eles precisam estar em comum acordo. Assim também é nós somos a família. O homem tem um papel na sociedade diferente da mulher, que um completa o outro, e por isso que gera beleza. O filho depende do pai, mas no futuro o pai depende do filho por causa da velhice. Então, essa sociedade que o céu construiu é uma sociedade onde não tem compatibilidade com o egocentrismo. Nós dependemos um do outro. É sobre pessoas, é sobre vidas. E aí um que o outro tem, você talvez não tenha. Eu tenho a minha esposa, a gente está casado já há 20 anos, né? E a Keila tem uma característica que ela ganha de todas as mulheres do mundo. Ela é a melhor de todas. Em o que ela ganha de todos? Ela esquece de apagar a luz da sala, ela esquece de apagar a luz, ela esquece das coisas. Ela ganha de qualquer mulher nisso. Ela não consegue andar nas trevas, ela acende a luz de todo lugar e não apaga. E aí eu poderia fazer isso, um caos no meu casamento. Eu não aguento mais, você não apaga a luz, eu não aguento mais, você não faz isso. Mas quando eu entendo o meu papel no casamento e o papel de Jesus nele, eu começo a agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de apagar a luz por ela, porque eu sei que fazendo assim, eu estou fazendo para o próprio Deus que me deu ela. Uau. Então, onde ela falha, eu a completo.
Onde eu falho, ela me completa. E essa é a beleza da humanidade. Um depende do outro. Isso é o reino de Deus. É claro que não é uma dependência emocional, não é uma dependência que te escraviza, mas é uma dependência que gera beleza, que traz propósito, que traz a lealdade, que traz esse carinho um pelo outro, né? Então, para mim, o reino de Deus é isso, é família, é pessoas, e um depende do outro. Verdade. E um verdadeiro líder sabe que não faz nada sozinho, não conquista nada sozinho, né? Sem dúvida alguma. O líder, com toda certeza, ele pode até ir mais rápido na visão dele, mas ele não consegue chegar mais longe. E quando se tem mais pessoas, quando ele envolve pessoas na jornada dele, ele com certeza vai de forma saudável, vai mais longe, conquista mais coisas juntos, porque não tem graça nenhuma uma pessoa chegar no topo, mas chegar lá sozinha. É muito melhor quando você chega no topo, sei lá, qual o topo que você pensa, de uma boa casa ou de um carro, ou você tem uma Porsche, mas as pessoas à sua volta também têm a Porsche com você e vocês andam juntos. Uau. É muito mais prazeroso isso do que só você ter a Porsche, só você andar sozinho, né? Com certeza. Você e a Keila, né? Juan e Keila são pastores sêniores da Hangar 7 de Indaiatuba, muito perto aqui de Franca, e a gente quer muito ter essa parceria, esse contato, aprender com vocês, ter a honra de um dia vocês estarem aqui conosco para ajudar a compartilhar a visão. E a gente sempre termina com os nossos convidados aqui, Juan, pedindo que orem por nós, libere uma palavra sobre Franca, sobre essa igreja, casa de oração. E eu queria te pedir isso, se você pudesse terminar esse momento orando por nós. Dá sim, com certeza, é um privilégio. Vamos e para lá. nós será uma honra a gente estar junto, a gente já se conhece, é muito bom vocês como pastores, para nós é um privilégio. Vamos orar? Ok. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez através da pastora Vânia, da igreja Casa de Oração em Franca, Pai, especificamente. Obrigado pelo privilégio de nós termos mulheres como ela, Pai, que é uma voz da sociedade. Sabemos o quão importante é uma igreja saudável quando tem mulheres no púlpito, quando tem essa conexão, que as mulheres também são vozes para a humanidade. Por isso que nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que a igreja Casa de Oração é uma igreja saudável, Pai. Amém. Mas que o Senhor agora, Pai, possa romper cada vez mais. Que o Senhor possa expandir o entendimento deles, que o Senhor possa abençoá-los, trazendo a tua proteção, a tua provisão e a tua presença sobre esse lugar, Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que os seus dias sejam dias maravilhosos, que a tua bênção e abundância esteja sobre eles, que eles possam realmente transformar vidas como eles têm feito, Pai. Amém. E que essas vidas transformadas transformem casas, e casa transformada transforme bairros, e os bairros da cidade e a cidade de Franca, Pai. Uau. Venha transformar o Brasil, a nação brasileira. Amém. Pai, em nome de Jesus, faz com que agora, Pai, eles possam expandir cada vez mais a visão que o Senhor tem para eles de forma poderosa. Amém. Faz com que eles encontrem favor do céu para formar novos voluntários, novos líderes de pequenos grupos que vão liderar pessoas, que vão liderar nações, Pai. Pai, libera influência sobre eles. Eles são o sal da terra e a luz desse mundo. E que a luz deles possa brilhar, Pai, a fim de que o mundo possa olhar para eles, ver as obras do Pai. Cuida deles, Pai, e traz a sua provisão poderosa. Amém. E que eles possam se mover em fé, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Desejo mesmo para vocês um abraço para Amém. toda a igreja Hangar 7. Para Keila, um beijinho. Qualquer dia desse, vamos chamar ela, viu, Paulinha? Uma gracinha, ela com os cabelos azuis, rosa, nem sei, cada hora tá com o cabelo de uma cor. Os cabelos coloridos de cada momento é de um jeito. Então, muito obrigada, nossa honra, nosso respeito, que Deus multiplique tudo, te recompense por tudo que você derramou na nossa vida hoje aqui, viu, Amém. pastor? Amém, querida. Deus abençoe vocês, foi um privilégio para nós. Tá bom, receba o abraço também do pastor Marcos, que ele está trabalhando aqui do ladinho aqui, que fica sempre na igreja, mas um abraço Ele dele. é uma mente brilhante, eu gosto muito dele. Quando a gente conversa, minha cabeça sempre expande. Isso, valeu, Deus abençoe, até mais. Deus abençoe. Até mais, tchau, tchau.